Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Eu sou Daniel Morales e já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu e a Isabela Takaki vamos juntos até as 3h30 da tarde no debate com Alan Gani e Alexandre Cabral, além, é lógico, dos nossos convidados do dia. Bom, vamos às principais informações. O Banco Central divulga o Boletim Focus com redução da estimativa de inflação para 2022. Preço médio da gasolina fica 14% mais barato em julho. China anuncia que vai continuar realizando exercícios militares ao redor de Taiwan. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no BMC Market desta tarde. Muito boa tarde para você, Isabela Takaki. Muito boa tarde para você, Daniel Morales. Boa tarde a todos agora aqui no Market. Bom, começo... Opa, seu microfone está falhando. Tadinha, volta então comigo. Vamos resolver aí o problema com o microfone da Isabela. Enquanto isso, o Banco Central divulgou hoje os números do Boletim Focus. Os economistas reduziram a estimativa de inflação para 2022 de 7,15% para 7,11%. Essa foi a sexta queda seguida da previsão. A redução da estimativa de inflação ela coincide com um corte de impostos cobrados sobre itens essenciais, como combustíveis e também energia elétrica. Mesmo com a queda, a estimativa de inflação do mercado segue acima da meta. Em 2022, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar entre 2% e 5%. O mercado financeiro também passou a prever uma alta maior do produto interno bruto. A previsão é que cresça 1,98% em 2022, contra 1,97% previsto anteriormente. Já para 2023, a previsão de alta ficou estável em 0,40%. A Selic foi mantida em 13,75% e o dólar também em R$ 5,20. Agora sim, eu dou agora o meu boa tarde para Isabela Takaki. Boa tarde para você, Isabela. Boa tarde, acho que não deu para ouvir, né? Boa tarde. Verdade. Para você, boa tarde a todos. Agora aqui no BMC Market. Eu continuo então com as notícias. Parou de novo o microfone, gente. Parou de novo. Pessoal. Eu acho que o problema hoje é você, Isabela. A frequência não está batendo. Eu acho que a Isabela não está carregada hoje. Olha só, o preço médio do litro da gasolina no Brasil ficou em R$ 6,50 no mês de julho. O número representa aí uma queda de 14% em relação ao mês anterior. O etanol ficou em R$ 5,50, ficou 8,34% mais barato na mesma comparação. Todas as 5 regiões brasileiras tiveram redução no preço da gasolina. Mas a maior queda ficou no Sudeste, com 18% de redução. Os dados foram divulgados pela Ticketlog, que faz o levantamento periódico dos preços. E segundo o levantamento, o barateamento da gasolina se deve à redução do ICMS pelos estados. Além disso, a redução do preço nas refinarias também ajudou na redução do preço praticado no país. E olha só, as principais petroleiras na América do Norte, América Latina e Europa multiplicaram os lucros no segundo trimestre. Os números eles foram impulsionados pelos altos preços de petróleo e gás. Um levantamento feito pelo jornal Valor Econômico mostra que 11 empresas, entre elas a Petrobras, somaram receitas de 594,3 bilhões de dólares no segundo trimestre. Isso representa uma alta de 77% na comparação anual. Já o lucro mais que triplicou, chegando aí a 98 bilhões de dólares. A restrição na oferta de petróleo após a retomada da demanda no pós-pandemia e o conflito na Ucrânia elevaram o preço do barril a um patamar superior a 100 dólares no segundo trimestre. A situação ela foi agravada também pelo momento do setor, que vinha de vários anos de baixo investimento em exploração e também produção.
A questão que fica é a sustentabilidade dos números, já que o preço do petróleo no cenário internacional está em baixa nos últimos dias. Hoje o Brent está em queda de quase 1%, negociado aos 94 dólares. Já o WTI está cotado em 88 dólares. Bom, seguindo ainda com as notícias aqui do BMC Market, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirma que a queda do preço do petróleo e o dólar mais fraco fazem o diesel no mercado brasileiro ficar 14% acima, na comparação com o mercado internacional. Para atingir a paridade, seria, portanto, possível uma redução de 64 centavos por litro, isso segundo a Abicom. Na última sexta-feira, o diesel teve redução de 3,5%. Bom, vamos agora às notícias internacionais. Um navio de bandeira estrangeira chegou à Ucrânia neste fim de semana pela primeira vez, desde que a guerra começou em fevereiro e será carregado com grãos. A informação foi confirmada pelo ministro da Infraestrutura ucraniano. O país está começando a retomar as exportações de grãos em um esforço supervisionado por um centro de coordenação conjunta em Istambul, onde funcionários russos, ucranianos, turcos e da ONU estão trabalhando. O navio de carga com bandeira de Barbados estava no porto ucraniano de Kornomorsk. O governo da Ucrânia afirma que pretende carregar de 3 a 5 navios por dia em 2 semanas e que em algum momento possa embarcar 3 milhões de toneladas por mês de seus portos do Mar Negro. Agora sim, acredito eu, que temos Isabela Takaki. Boa tarde, Isabela, pela terceira vez. Dá para me ouvir agora? Tudo ok o áudio? Eu acho, perfeito. Agora está perfeito. Agora sim posso dar o meu boa tarde a todos, para vocês que acompanham o BMC Market. E eu continuo aqui com mais uma notícia internacional, é que a China anunciou que vai continuar realizando exercícios militares ao redor de Taiwan, os maiores já realizados pelo país na região. O anúncio ignora pedidos de países ocidentais para que os testes sejam interrompidos e prolongam uma crise com os Estados Unidos. Os exercícios são uma resposta à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan na semana passada, que estavam previstos para terminar no domingo. Nesta semana, porém, na verdade nesta manhã, Pequim anunciou que as atividades vão seguir sem data prevista de término na ilha, que o governo chinês considera parte de seu território. Já Taiwan reivindica ser um território independente. Pois é, Isa, e durante os testes da semana passada, aviões e navios chineses invadiram o espaço aéreo de Taiwan dezenas de vezes. Diante de temores de rompimento de leis internacionais, o Ministério de Relações Exteriores chinês alegou estar conduzindo exercícios militares normais em nossas próprias águas, como diz o comunicado, já que considera a ilha parte da China. No sábado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, denunciou a total desproporção da reação chinesa e divulgou um comunicado conjunto com os governos do Japão e Austrália para pedir o fim dos exercícios. É isso aí, então, Isabela, vamos chamar então a trupe nesta tarde. Alan Gani e Alexandre Cabral, muito boa tarde para vocês. Cadê todo mundo na tela? Cri-cri, boa tarde. Olha a trupe aqui. Muito boa tarde, prazer tê-lo aqui de volta. Grande Morales. Muito obrigado, grande Alan Gani. Fala, Cabral. E essa mãozinha aí que eu vejo? Como é que foi? Ele tá me Vitor Hugo cabeceou, aí Lázaro fez num canto. Aí depois teve um contra-ataque. Você torce pra quem, afinal de contas, Gani? Gabigol. Eu? São Paulino. Você é São Paulino. Mas não dá, eu reconheço. Flamengo foi o time reserva. Deixa eu confirmar, peraí, eu já volto pra ver se foi o time reserva. Peraí. Você sabe que eu sou São Paulino também, não sei nem o que tá acontecendo. Raí não pôde jogar. A Raí se machucou feio. Então ele não pôde jogar, então. Boa. Mas o Flamengo tá numa fase boa mesmo, não tem nem o que dizer. Tem que fazer um programa aqui, tipo do Neto aqui com o Cabral, mercado e futebol. Mercado e futebol. Pô, eu topo fácil, mercado mano. E futebol, o que se relaciona? Como é que relaciona? E olha que tem assunto, hein? Mercado e futebol. Ano de Copa, então, maluco, tem lote. Essa porcaria. A gente pode falar do salário do Neymar, pode falar de uma série de coisas. Meu irmão, o Flamengo tá contratando um jogador que ele vai ter redução do salário dele mensal, chuta de quanto?
quanto ele para jogar no Flamengo, quanto ele vai ganhar menos por mês. Chuta. 100 mil. Chuta, Morales e Isa. Nem sei, uns 200? Sem ideia. Ele vai, para jogar no Flamengo, ele está aceitando fechar um contrato para ganhar 9 milhões e meio de reais a menos por mês. Quem? Neymar. Oscar é o quarto maior salário do mundo do esporte hoje. Ele ganha 11 milhões de reais por mês na China. 11 milhões de reais ao mês, não é ao ano não. E pro Flamengo ele vai ganhar? 1,5 milhão. Caramba. 11 milhões. Ele é o quarto ou quinto maior salário. Não, mentira, perdão. Ele é o 10º maior salário do futebol do planeta. Para jogar na China. Certo. Faz as contas que o salário, direito de imagem dele na China, ele foi para a China logo depois do 7-1 lá do rolo lá da Copa. Diz que ele já ganhou na China somado por volta de 700 milhões de reais entre salário e imagem. O cara desse já está aposentado gerações, né? Então ele veio pro Flamengo por quê? Por hobby. Não precisa mais de dinheiro, um cara desse. 700 milhões de salário. Isso reais, tá? Tudo já jogado para nossa mãe. É muita coisa, mano. 10 a 11 milhões de salário com imagem, tem mês que chega a 13 milhões por mês, todo dia primeiro na conta dele. 13 milhões. Bom, vamos de Vamos pro mundo real. Vamos de marketing, porque a gente tá falando de futebol mundo real aqui, né? 11 milhões, sério, mano. o lance do programa. Não é ano não, é mês. Ô Isa, a gente podia falar também, já aproveitar, não sei se está ainda certinho aí para mostrar para o pessoal, mas independente de tal ou não, só para avisar que nós temos informações do presidente Jair Bolsonaro, né, que está fazendo um discurso na Febraban. E ele já está falando inclusive de Petrobras, está falando aí tem vários assuntos que ele está falando nesse momento. Um dos destaques que ele fala é que ele não veio aqui para polemizar, me chamem de qualquer coisa, mas tenho caráter. Essa é uma das frases ditas pelo presidente agora há pouco nesse discurso da Febraban. Mas a Isa também tem um resumo também dessas informações que o presidente disse, né, Isa? Exatamente. A gente falou mais cedo aqui que haveria, então, essa participação do presidente Jair Bolsonaro nesse almoço que acontece aqui em São Paulo, na Febraban, junto com o setor financeiro, banqueiro, justamente esses que assinaram aquela tal Carta da Democracia, né, supostamente em prol da democracia contra o presidente Jair Bolsonaro, e ele falou exatamente sobre isso também, criticou bastante essa carta. Ali, olha só, a gente já tem imagens, então... Acabou agora. Acabou agora há pouco, então ele fez um longo discurso aí para esses empresários e banqueiros, várias pessoas do setor financeiro. Ele falou bastante ali em relação a essa carta, como eu disse. Ele falou o seguinte: quem quer ser democrata não tem que assinar cartinha, não. Bolsonaro disse que um novo governo Lula transformaria o Brasil numa Argentina. Como os banqueiros estão se sentindo na Argentina neste momento? Questiona Bolsonaro, já que muitos banqueiros participam desse momento, desse almoço, já que os banqueiros estariam ali defendendo e apostando no ex-presidente Lula, né? Já houve várias manifestações em prol do presidente Lula, assim, né? Como vários donos da XP e vários outros banqueiros, e ele faz esse questionamento justamente a esses banqueiros, né? Em relação, fazendo uma comparação com a economia da Argentina, dizendo ali que os banqueiros não estão muito contentes por lá. Ele continuou dizendo: ninguém precisa experimentar o que não deu certo lá atrás. Bolsonaro defendeu a transparência no voto, diz que banqueiros têm que julgá-lo pelas ações e não por cartinha. Essas foram algumas das palavras que ele falou em relação àquela carta que foi assinada ali por dezenas de empresários contra o presidente. Ele falou também que pede a banqueiros a redução de juros em consignado para beneficiários do auxílio. Ele falou também, foi lá defender o Auxílio Brasil. Bolsonaro falou sobre Petrobras também: não vou dar canetada na Petrobras. E, embora já esperada a aprovação do novo conselho da empresa e do novo presidente, são importantes, não importantes redutores de risco para a Eletrobras, segundo, na verdade, uma avaliação do banco. Ele disse também que Guedes quer fazer o que aprendeu ao longo da vida, inclusive no Chile. Montamos ministérios de pessoas quase santas na política, com raras exceções, erramos, mas em poucos momentos. Não vim aqui para polemizar, me chamem de qualquer coisa, mas tenho caráter,
Bolsonaro, que fez um discurso bem crítico ali, com muitas críticas a esses banqueiros, tentando uma aproximação, tentando um convencimento a esses banqueiros a se aliarem a ele nesta campanha que começa já logo mais oficialmente. Então tá aí. Queria os comentários de vocês em relação a essa aproximação, essa tentativa de aproximação do presidente Jair Bolsonaro com os banqueiros após aquela cartinha, como ele mesmo se refere, que muitos banqueiros, empresários assinaram contra ele. Aliás, eu queria só complementar também, Isa, porque só lembrando que governo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Lula, principalmente Fernando Henrique Cardoso e Lula, foram dois governos que se aproximaram demais com os bancos. E isso influencia bastante, né, essa conversa com banqueiros, né, Gani e Cabral? Cadê eles? Cadê eles? Tem que conversar com todo mundo, faz parte. Nada demais não. Nada demais a carta e nada demais o discurso dele. Vai dar em nada nenhum dos dois. Então é bom, se aproxime, um depende do outro, um depende do financiamento, outro depende de regras estáveis do governo. Todos têm que se aproximar. Parabéns para todos os envolvidos. Boa. Gani? O mercado, você está junto com o mercado, não ganha a eleição, mas também ajuda a não atrapalhar, porque se você perde o mercado financeiro, acontece que os juros podem começar a subir muito, os juros futuros, dólar, dá aquele clima ruim, pode dar algum efeito a curto prazo na economia real, começar a pegar na inflação, algo do tipo. Então, é importante nesse sentido, para manter a estabilidade. E aí ele também já está pensando numa possível reeleição também, quer dizer, você está ali juntamente com o mercado para ter governabilidade. Eu costumo dizer o seguinte, você ganha eleição com o povo, mas não governa sem o mercado. Porque se você perde o mercado financeiro, qual que é o problema? O problema é que juros explodem, dólar explode e começa a ter efeito sobre a população real. Então, por isso que em 2003, quando o Lula assumiu, qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele escreveu aquela famosa carta dizendo que ia manter todas as políticas econômicas do governo anterior, do governo Fernando Henrique, e colocou como presidente do Banco Central o Meirelles, que era um cara muito querido pelo mercado, presidente do Banco de Boston, e colocou o Palocci, que foi prefeito em Ribeirão Preto, e que também o mercado gostava como ministro da Fazenda, para dar aquela acalmada e ter governabilidade. Caso contrário, ele estaria fora, né? A impeachment, todo mundo arruma um pretexto. Tanto é que, como estava tendo governabilidade, havia motivos em 2005 para ter impeachment dele, com um mensalão, e não ocorreu porque estava tendo ali uma lua de mel na economia, no mercado financeiro, e a partir de 2005 dá uma mudada na política econômica dele, com o Mantega, né? O ministro da Fazenda, ficou mais tempo no Brasil, e ali passa a ser uma política mais desenvolvimentista, que se aprofunda, esse desenvolvimentismo fica mais claro no segundo mandato e também no mandato Lula. No mandato Dilma, desculpe. Em relação à carta, a minha opinião é o seguinte, eu acho que há um exagero por conta disso. Quer dizer, você simplesmente questionar e pedir transparência nas eleições, acho que isso não é ataque à democracia, coisa nenhuma, é muito barulho de parte da imprensa, uma imprensa muitas vezes militante, e que, enfim, é do jogo você questionar, querer que tenha uma transparência no processo eleitoral. Ô Gani, aproveitando só do assunto anterior, falando dos bancos, eu lembro na época do Fernando Henrique Cardoso que o Lula criticou muito essa questão dos bancos, né, que dava muito dinheiro para bancos, né, na época do FHC. Mas o governo dele foi o que mais deu dinheiro para bancos, né, até hoje, mais até do que o governo Dilma, até mais do que, não sei agora do governo Bolsonaro, agora realmente eu não sei. Mas pelo menos naquela época foi bastante, né? Foi bastante. Os banqueiros viveram ali numa grande lua de mel com o Lula, esse papo que o Lula fez um governo para os pobres, né? Tudo bem, teve ali o
o Bolsa, que foi criado, na verdade, no governo Fernando Henrique, ele aumentou o benefício apenas. Mas esse papo de que, eu vou expropriar banqueiro para dar para os pobres, coisa nenhuma, né? Foi criada a figura ali dos campeões nacionais, aquelas empresas que tinham bom trânsito no governo, grandes lobbies com o governo, como o JBS, por exemplo, e que acabaram sendo muito beneficiados, todo o consórcio também das construtoras, né? E aí, é claro, né, se essas empresas também estão tendo esse bom trânsito aí com o governo, né, os bancos estão por trás disso de alguma maneira, financiando. Então, os bancos tiveram também uma época aí de bonança. É claro que essa época de bonança não é só simplesmente por um favorecimento do governo, mas porque era uma conjuntura internacional de 2003 a 2007, até 2008 a gente pode falar, de um crescimento exuberante da economia mundial. Algo que não se vê há muito tempo e dificilmente vai repetir aquele período, aquela janela de ouro que o mundo viveu, e aí vários países acabaram sendo beneficiados e vários governos se beneficiaram por conta disso. O setor bancário não tem crise, né? Ganha sempre, né? O negócio é ser banqueiro. O cara sabe se adaptar muito bem a qualquer governo, qualquer política do Brasil, com uma agilidade louca, né? Bom, vamos chamar então nosso primeiro convidado, que já está pronto para conversar com a gente nesta segunda-feira, Terence Reis, diretor de contas da Salesforce. Muito boa tarde para você, obrigada pela participação. Eu acho que você está mutado. Eu acho que você está mutado, Terence. Tá. É verdade. 2 anos de pandemia, home office, 1 milhão de calls online, a gente esquece do mute ainda. Não tá mais a guitarra no fundo do vídeo, então dá nisso. Exatamente. Ela está agora na frente do vídeo. Tá certo. Boa. Tá certo. Quer falar, Gary? Não, eu ia pedir para a produção um ponto aqui, que eu não sei o meu ponto, agora que eu me dei Por conta. favor, eu tinha colocado o ponto aqui em algum lugar, mas vamos lá, enquanto a gente resolve o ponto, a Isa começa com as perguntas. Terence, queria começar falando sobre a visita ali, que a gente mostrou bem na semana passada, de Nancy Pelosi a Taiwan, né, levantando essa questão da indústria dos semicondutores, né, no país taiwanês. A gente sabe que é um dos grandes motivos, segundo o Cabral, né? O Cabral tem a tese de que seria o principal motivo ali, essa tensão entre Estados Unidos e China, querendo ali essa questão da indústria, dos semicondutores. Eu queria entender qual que é a importância, se realmente faz sentido Estados Unidos querem serem protagonistas ali nessa indústria, nessa produção de semicondutores. Como é que é o mercado nos Estados Unidos, sendo que a gente sabe que em Taiwan domina, por enquanto, o mercado? Eu acho que a questão de semicondutores foi algo que deixaram passar batido, né? Nações em geral. Hoje, eles fazem parte de qualquer produto que você imaginar. Então, quando você tem um problema, aí você vai ter tecnologias diversas, mas um problema de fornecimento, um problema na cadeia, como a gente teve durante a pandemia, você vai ter problema, aproveitar que a gente falou de guitarra, você tem problema do fornecimento, você vai do fornecimento de guitarras, ou seja, tem semicondutores ali também, a ultrassom em clínicas, ao que a gente está mais acostumado, né, celulares, a parte mais eletrônica. Mas hoje semicondutores permeiam onde tem um display, onde tem alguma função um pouquinho mais sofisticada, você vai encontrar semicondutor e até pela própria evolução do mercado, a gente está falando de basicamente todos os novos produtos, onde eles tentam se diferenciar. Com o movimento de globalização, então a gente está falando de um movimento de décadas, foi interessante terceirizar isso, houve até uma mudança na forma como semicondutores eram produzidos, né? Antes era algo totalmente integrado, que é o que a Intel faz ainda, e passaram para um modelo onde você passa a ter, você vai das casas de design, ou seja, fica tudo realmente separado ali, e passa principalmente pelas fundições, né, as foundries. E isso é onde Taiwan lidera, é onde Taiwan encontrou vantagem competitiva, onde os países desenvolvidos viram que eles seriam favorecidos economicamente em concentrar, em terceirizar essa produção ali,
E aí a gente chega numa situação onde a gente vê um país desse tamanho, com essa importância estratégica, com 70% de uma indústria que se bloquear Taiwan, o mundo vai parar. Então, interessantemente, vai entender por quê. Dá para entender, né? Deve ter livros para poder elaborar sobre isso. Mas uma parte estratégica tão importante, deixaram ela ficar concentrada assim. Eu falo que Taiwan, ele é semelhante à Alsácia-Lorena na Primeira Guerra Mundial, ele é semelhante ao Oriente Médio, ou seja, hoje o grande recurso, se na Alsácia-Lorena a gente falava de carvão, depois a gente falou de petróleo, eu diria que Taiwan, ele é a bola da vez, mas aí a gente já falando de semicondutor. Legal. Essa questão aí, Terence, da visita da Nancy Pelosi, você acha que isso pode prejudicar ainda mais a situação, tendo em vista aí que, vamos dizer assim, não acrescentou nada a visita dela a Taiwan, mas você acredita que isso poderia prejudicar alguma coisa, poderia ser aí prejudicada toda a situação aí de semicondutores? A gente tem que tentar entender, e é difícil entender mesmo o porquê, né, que ela foi, digamos, ela é a terceira, né, na cadeia de poder, ali na linha de poder nos Estados Unidos. Então eu imagino que ela tenha feito isso alinhada com Biden, né, alinhada com o partido. A gente tem que tentar entender, eu acho difícil justificar isso de forma econômica, a gente foi entender ali, ver como é que tá, porque isso hoje você faz online, faz que nem a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que viagens hoje, elas precisam ser entendidas muito mais como simbólicas. Então, a viagem dela foi um ato dos Estados Unidos de demonstração de apoio a Taiwan, que eu acho problemático. Mas aí esse jogo geopolítico, a gente espera que eles entendam melhor, que a gente tenha muito mais informações que a gente. A China retaliou com ações que são maquiadas, vamos dizer que é quase uma maquiagem ali de ações, né? Quase um simulacro de retaliação, que era, nós não vamos mais exportar biscoitos, chegou a ter isso, né? Ou seja, proibida a importação de biscoitos de Taiwan. Ok, né? Mas acho que é só uma demonstração de que eles pretendem também reagir de alguma forma, caso esse apoio se estenda demais. Só um detalhe, vocês viram que o convidado falou biscoito chinês e não bolacha. Segue, Gani. Carioca. É do Rio. Só aprende o correto. Vai, Gani. Não, mas ele estava falando de biscoito. Mas aqui é biscoito mesmo, também. Viu? BH também é correto, biscoito. É biscoito polvilho, né? Exatamente, eu tô com vocês. Não é a bolacha recheada. Ô, Terence, É biscoito. se escalar o conflito e eu não quiser investir numa fábrica de bolacha, quiser investir em semicondutores, por exemplo, o que seria mais o ideal? Seria apostar nas empresas de Taiwan? Seria apostar em empresas chinesas? O que eu estou te perguntando, como é que eu consigo me proteger desse conflito, se escalar, evidentemente, estando na Ásia? Qual que seria a melhor forma? Vamos lá. Se a gente está falando de um conflito ali, a melhor maneira de proteger é ter dinheiro no colchão, de verdade, né? Porque imagino que venha um derretimento geral no primeiro momento. Se a gente está olhando para a indústria específica, eu vejo as empresas que estejam bem estabelecidas nos Estados Unidos ou fora dessa zona ali, China e Taiwan, como as mais beneficiadas. A gente tem a questão da tecnologia, alguns chips produzidos pela TSM, hoje somente a Samsung no mundo consegue produzir. Então, Samsung é uma, se olhar, ela está na Coreia, tem fábricas fora da Coreia, apesar de estar ali do lado, provavelmente vai estar fora da zona de conflito mesmo e da zona de bloqueio. Empresas que estejam baseadas nos Estados Unidos, então a gente está falando da Intel, a gente está falando da Broadcom, apesar de que, dada a cadeia de produção de semicondutores, para elas se adaptarem e produzir chips que elas hoje não produzam, vai levar aí 6 meses a 1 ano, pelo menos, né, o que talvez diminua o ímpeto do mercado em comprar essas empresas. Mas, dada a importância de semicondutores, eu acho difícil encontrar um lugar para nós nos protegermos, dado o impacto que vai impactar todo mundo. Vai perder quem vende display, vai cair a indústria automobilística, vai cair a indústria de eletrônicos, vai todo mundo nisso aí. Um dado cultural e depois uma pergunta. Dado cultural, minha esposa trabalha com comércio exterior. Taiwan tem 3 grandes portos.
Um porto dá para a China, um porto é meio neutro e um dá para alto mar. Ela, semana passada, todas as encomendas foram para entregar no porto de alto mar. Eu sei que é daqui a 40 dias que vai chegar lá, 40 e varada que vai chegar em Taiwan. Mas eles estavam evitando o porto que dá no mar da China, porque se a China resolver bloquear, pelo menos o outro ele não pega. Então, um dado cultural aí. Uma pergunta, meu amigo. O Japão falou que caíram 5 foguetes, mísseis no mar dele. Foi de propósito? Para dizer que eu chego lá? Eu acho que foi. Nada. Em países onde a gente tem um regime autoritário, nada acontece de propósito. Onde tem democracia, muita coisa acontece por acidente, porque você tem, talvez aí, vamos chamar de bagunça, mas não é bagunça, mas você tem um sistema de vigilância não tão rigoroso. Mas ali, eu acho que toda ação ali é de propósito, em especial nesse ano. Ou seja, quando a gente tem a proximidade da reunião onde o Xi Jinping, ele vai, a princípio ele iria renovar o mandato dele como secretário do partido, você tem, aí vai depender de onde a gente lê. A gente vê que existem disputas internas que não chegam até a gente, mas o mesmo se aplica a regimes autoritários também. Em regimes autoritários, todas as disputas elas não são transparentes. Então, certamente tem uma disputa por poder ali, que não é visível para a gente e que está motivando, deve motivar em boa parte essas ações também. E essa disputa tecnológica é uma disputa mesmo entre China e Estados Unidos, uma disputa tecnológica entre esses dois grandes países que querem hegemonia? Acho que a disputa tecnológica está permeando hoje todo o grande conflito geopolítico. Então, só para pegar a Rússia ali, tem um conflito que se estende, tem um conflito que é problemático pelo constrangimento da cadeia de fornecimento de materiais importantes, commodities importantes, mas a Rússia não tem mais essa relevância geopolítica. Tirando o fato, e aí o mês se aplica, tirando o fato da Europa estar depender do gás natural, ter essa dependência do petróleo, mas isso com o devido investimento, isso substitui. Então a Rússia ela já não tem essa relevância geopolitical. A relevância hoje ela vem por meio da tecnologia, que é o que permite justamente o controle e o acesso à informação, e a gente sabe que informação é fonte de poder. Então, tem uma disputa tecnológica, de novo, a globalização, os Estados Unidos também deixou passar, países desenvolvidos deixaram passar, a apropriação de propriedade intelectual pela China, porque no trade-off ali entre estou deixando sair propriedade intelectual, estou comprando mão de obra barata, eles optaram pela mão de obra barata. Então, hoje a China ela tem uma capacidade tecnológica relevante, com problemas ainda, ela não conseguiu ainda fazer decolar a indústria de semicondutores dela, mas progressivamente vem fazendo isso acontecer. Terence, se for, além de Taiwan, quais são outros países que têm fábricas de semicondutores e que poderiam eventualmente acelerar esse processo? Fábricas elas estão espalhadas, a questão são as empresas, mas as fábricas a gente tem muitas na Alemanha, tem Taiwan, tem Coreia, está na Ásia, se eu não me engano, Indonésia deve ter alguma coisa, mais importante mesmo na Ásia, Taiwan e Coreia, na Europa a gente tem na Alemanha e na França, nos Estados Unidos tem bastante também, e mesmo aqui a gente tem uma, a gente teve até no Brasil uma iniciativa, acho que tem uma em Santa Rita do Sapucaí, e teve uma iniciativa estatal, acho que no Rio Grande do Sul, se não me engano. E por que mas a produção segue se concentrando em Taiwan. E qual que é a diferença ali que todo mundo, que Taiwan é tão benquista, tão requisitada, é a tecnologia, a expertise deles na tecnologia de semicondutores? E outra, eles Exatamente. Também têm, acho que se eu não me engano, 96% dos semicondutores no mundo é tudo de lá? Ou eu estou exagerando esse número? 70%. 70%. Que também mas esse 96% provavelmente são dos chips mais sofisticados. 70% você olha para os chips em geral, você tem wafers, que são maiores, outros são menores, e os mais importantes, é aquele que vai estar nos smartphones, é aquele que vai estar na indústria de precisão, ou seja, são chips que são cada vez menores, eles realmente a concentração é ainda maior em Taiwan. E aí você precisa da tecnologia para isso, e o diferencial deles é justamente essa tecnologia para o desenvolvimento desses chips.
Uma pergunta, por que uma fábrica dessa não vem para o Brasil? Tem um amigo meu que está mandando areia de Pernambuco para Taiwan para fazer chip. Dois, né? Não é areia que vai virar chip por um poder milagroso. Mas um dos componentes é areia, está saindo de Pernambuco, ele está mandando para Taiwan. Pô, a gente já tem algum dinheiro. Quer dizer, por que isso não viria para o Brasil? Só uma curiosidade. Muito problema cultural, imposto, é o quê? É aquele erro de 30, 40 anos, 50 anos, né? Um belo dia a gente decidiu focar em outras coisas que não a fabricação de tecnologia de ponta e seguimos por ali. Então é um erro de décadas. Para corrigir leva décadas também. Ô Terence, eu não sei se você for ver isso, desculpa, Gani, fábrica de IFA que a gente tinha aqui, nós éramos autossuficientes e hoje não somos mais, né? Também, né? Tem essa. Não que a gente não teve interesse, a gente tem uma fábrica de semicondutores ali, mas não houve interesse em investir mais, em desenvolver tecnologia, você tem todo o polo ali em Santa Rita, Sapucaí, muita coisa sendo produzida. Algumas com abordagem correta, não sei se vocês lembram a questão da TV digital, que a gente resolveu ter a tecnologia própria, mas falta talvez uma estrutura que seja turnkey, né, para usar o termo de tecnologia, que vai do interesse lá em cima, do investimento, até a saída ali e facilitar esse ecossistema em geral para que possa haver realmente esse investimento. Não adianta, às vezes a gente investe, mas não tem os cérebros que saiam não que as nossas universidades não tenham universidades boas, mas não tem a quantidade suficiente de cérebros, que talvez não tenham interesse, ele faz o doutorado dele, o mestrado dele e já é contratado, vai lá para fora também, né? Então é realmente uma estrutura que criar ela hoje do zero não é tão simples. E também não basta mais uma vontade do governo dizer que eu tenho alguns bilhões ali, você precisa de mais coisa em torno disso. Ô Terence, eu não sei se foge aí da sua área, mas eu queria ouvir a sua opinião. Por que você acha que, dado todo esse problema que a falta de semicondutores pode gerar no mundo, por que os Estados Unidos resolveu fazer essa visita e causar essa provocação? Eu acho que ali ele realmente não está olhando para os semicondutores, não. Ali é mais um movimento da disputa dessa Guerra Fria que existe hoje entre Estados Unidos e China. Quer mostrar poder. Então, ali ele mexeu mais uma peça no xadrez ali, e provavelmente apostando em um movimento da China. Espero que em algum momento eles não façam o movimento errado, né? E como que toda essa tensão, né, não só impacta a questão dos semicondutores, mas como é que reflete em outros setores? Como é que pode refletir caso se calhe aí para uma violência maior? Eu acho que aí a gente teria realmente fazer um dever de casa em termos de setores, entender quais são os setores que poderiam ser mais impactados, né, pela produção, pela disrupção ali da produção de semicondutores. Então, é um trabalho que vai ter que ser detalhado. Vai olhar a indústria automobilística, de onde vem o fornecimento. A gente já descobriu pela pandemia que vem, sim, de lá da Ásia, muita coisa vem mesmo ali de Taiwan. Né, indústria de eletrônicos, definitivamente, mas a gente precisa entender também o quanto da disrupção que a gente viu nessa cadeia veio da interrupção do fornecimento de chips. E quanto veio, tem mais uma pecinha nesse xadrez ali, que são os metais raros que entram na produção de semicondutores. A gente tem metais raros, eles são raros, mas eles existem em alguma abundância. O que é raro é a capacidade de processamento deles. Então, hoje você tem, no Brasil a gente tem bastante, na China você tem, na Austrália, nos Estados Unidos, só que os únicos países que têm capacidade de processamento desses, na verdade, o único é a China hoje. Então, boa parte desses metais raros saem da China. Então, você tem que olhar também qual que é o investimento que vem desse lado. Os Estados Unidos têm investido nisso. A gente tem algumas discussões, aquele que o presidente gosta é mas ele não seria realmente o grande, né, foco dos metais raros. A Austrália tem aumentado a produção também, mas essa é outra peça que pode ser problemática no conflito. Os metais raros acabam sendo usados não apenas na produção de semicondutores, como também de outras peças aí da indústria eletrônica. Boa. Terence,
Queria agradecer, então, a sua participação aqui no BMC Market. Eu agradeço muito aí. Obrigado pelos esclarecimentos, pela participação e até uma próxima. Pessoal, é sempre um prazer participar. Grande abraço aí. Boa semana. Bom, obrigada. E biscoito não bolacha, é isso, meu amigo. Valeu. Biscoito, o único termo paulista que eu concordo é o farol. Esse eu mudei, o resto tá tudo equivocado ali, tá tudo errado. É sinaleiro. Valeu, abraço. Valeu. É isso aí, conversamos com o Terence Reis, ele que é diretor de contas da Salesforce, participando aqui do BMC Market. Vamos trazer de volta todo mundo então, porque hoje também teve informação importante. Na realidade, a gente começou o Market de hoje justamente falando sobre o Boletim Focus, e eu queria saber o que o Gani, o que o Cabral acharam dessa informação de mais uma redução aí da estimativa de inflação de 7,15 para 7,11. Quem começa, Cabral? Posso começar. Muito influenciado por combustível para mim. Essas reduções aí da Petrobras de diesel e gasolina já foram mais de uma. Gasolina de uma forma mais rápida no IPCA. E diesel de uma forma mais discreta, porque a gente já até conversou outro dia aqui, o peso do diesel é muito baixo, já da gasolina é alto, mas sem dúvida, esse efeito Petrobras, que não está sendo manipulado, não adianta dizer, manipulado, não está, só comparar com a Bicom. O detalhe é, se o dia que precisar aumentar, você vai aumentar, mas hoje está baixando tudo baseado em números, não podemos falar nada, mesmo com o quarto ou quinto presidente da Petro, não podemos falar. Então, muito para mim influenciado em cima de combustível e indiretamente em cima do dólar. Mas isso o efeito é um pouco mais lento para sentir. Como a mudança está radical, para ter ideia, um mês atrás era 7,67, o de hoje 7,11. Essa queda aí de 0,56 é combustível na veia. O dólar não dá tempo para fazer efeito tão rápido dentro de um mês, tá? E Selic mantendo 13,15. Desculpa, Gani, perdão. Você já tinha respirado para falar. É isso que eu ia te... Não, todo não. E Selic eu dei futuro pedindo 14, mas os economistas 13,75. Não, isso que eu ia... A coleta do Focus termina na quinta-feira, Cabral, ou sexta, você lembra? Não lembro. Não porque assim, os economistas estão acreditando que não vai ter mais um aumento, que parou aí. A curva coloca 14, como o Cabral bem lembrou. Né? Mais um, que o Banco Central deixou uma porta aberta ali, de mais uma de 0,25. Natural isso em grandes instituições financeiras, economistas e os operadores pensarem diferente, enfim, terem visões diferentes. Mas, por enquanto, mostra, pelo menos para os economistas, o fim do ciclo de aperto monetário. E a Bolsa tem reagido bem por conta disso, né? Você aposta a mesma coisa? Aposto. Quero dar um dado cultural aqui. Senti aí uma... Pegou, fiquei meio... Aposto que manutenção ou 0,25? Eu aposto em 13,75, manutenção. Eu também. Só um dado cultural que eu não sabia. Plim! 14 horas, 46 minutos e alguns segundos. Ele coloca aqui no Focus uma tabela que tem dois números. Um número diz o seguinte: IPCA de 7,11 divulgado hoje no Focus, foi respondido por 140 empresas. Então, banco, consultoria, universidade, 140 e-mails chegaram para o Banco Central. Só que semana passada chegaram 49. Então o pessoal já manda bem antes, é isso? Então um dado curioso, eu nunca tinha parado para observar isso. Que só quem mandou e-mail para o Banco Central entre segunda e sexta da semana passada foram 49 de 140. Doido isso, né? Mas então os será caras não que... olharam queda de gasolina. Essa média pode ser mais baixa ainda, será né? Que... tem uma outra dúvida dessa sua pergunta, Cabral. Será que assim, são 140 a amostra total, mas se mandaram só 40 e 100 não mandaram, fica por isso mesmo e a amostra foi de 40? Não sei. Tá aí, respondentes nos últimos 30 dias, 140. Responderam na semana passada 49. Eu tô achando que a amostra é de 49. Então, mas eu tô lendo aqui que o relatório publicado pelo Banco Central, ele recolhe diariamente projeções de cerca de 140 instituições.
Mas na tabela ele botou assim 3 asteriscos. E o asterisco explica. Respondente nos últimos 5 dias úteis, 49 consultados. Então, 91 deram toco. Tem que esclarecer isso Assim, aí, Banco pede Central. página, tá? Pra causar polêmica mesmo. Vamos causar uma polêmica. Aí, Como o Neto falar de queria quê? isso? Brincadeira, pô. Corinthians. Do Banco Central. Não, mas então não sei, tem não umas sei. pequenas regrinhas. Eu tô lendo aqui, mas nossa, tem umas regrinhas aqui que. Se chover de tarde, você pode mandar de manhã, porque o e-mail à tarde bloqueia, se é isso? Só um dado curioso, aí de câmbio 117, responderam 31. De PIB tem 98 cadastrados, e responderam 24 nos últimos 5 dias. Balança comercial 9, dívida líquida, só 6 instituições responderam semana passada. Ó, Ué, uma amostra com 6 não é nada. Não é nada, né? Então eu só estou comentando que eu estou lendo aqui. Eu nunca tinha parado para ver isso na tabela. Ó, eu vi um dado aqui interessante. Ó, cada relatório semanal vem com um comparativo da segunda-feira anterior e de 4 semanas atrás, o que ajuda a visualizar se a situação está estável, mudando muito semana a semana. Tá, isso sim, que é a Então é tabela. isso. Hoje 7,11 IPCA, 4 semanas 7,67. A dúvida é que eu acho que para formar o 7,11, usaram só 49. Essa é uma boa dúvida. Se pegaram os 100 tá. da semana passada ou usaram só os 49? Eu acho que Isso é uma dúvida, na verdade, né? Eu Isso é uma eu interrogação. tô com cara, eu vou na aposta que só pegaram 49. Ah, aqui, ó. Não, aqui, ó. Achou. Aprendendo ao vivo o relatório do Focus. É bom. 140 responderam, deu 7,11. Somente os 5 dias úteis de semana passada, que foram 49, vira 7,10. Então, 140 responderam no decorrer de Y prazo, da 7,11. Desses 140, 49 desses mandaram só semana passada. A média dessa informação, desses 49, a inflação não é 7,11, vira 7,10. Alguns não responderam no prazo? É isso? Deve ser, estou deduzindo aqui pela tabela. Tá. É o que eu entendi. O Luiz Antônio mandou uma muito boa, quer dizer, pede para alguém do Banco Central explicar que vocês vão ficar mais surpresos ainda. Pô, o acho que é que GPM, ninguém vai entender avaliação, nada, né? ó, o GPM então é monstra a diferença. 79 mandaram informação de GPM no decorrer de Y prazo, que dá 11,28. Somente semana passada, de 79, só 26 mandaram e-mail. E desses 26, a média vem para 10,90. Então, sei lá, é melhor Eles considerar fazem com o que tem, os últimos 5 dias úteis, que a notícia é mais fresca, né? Então, PIB um pouquinho menor, IPCA um pouquinho menor, câmbio igual, Selic igual. No geral, bom, se você considerar os últimos 5 dias. 1,98 para 1,95 não é nada. 7,10 para 7,11 não é nada, mas é queda. Então tá. Aprendendo ao vivo. Tá Boa. certo. Boa. Tá certo. Só para Diga lá. finalizar rapidinho aí, o Cabral, que eu gosto de falar da defasagem ali do preço do combustível, a Bicom disse que o preço do diesel poderia recuar mais 0,64 centavos por litro no Brasil. E a gasolina 28. E a gasolina 28. Ok, se tiver que recuar e subir também no mesmo estilo, problema zero, baixa e... E o Ezequiel mandou uma piada lá Cabral, falou 7,10 da Cabral. Para poucos essa piada. Ó, Para realmente, pouco. boa. Só quem acompanha lá o 7,10. Hoje o 7,10 começou 7,6, porque eu acordei 7,15. Nossa. 7,15, tá da hora. Eu falei, opa, onde? Mas tem o quê? 1 minuto, né? Porque é 7h10 e aí acaba. Hein? Como é que é? Deixa pra lá, vamos lá então. Vamos Foco. continuar. Chama o Twitter da BMC, isso? Vamos chamar o Twitter. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso entrevistado, o Isa. A gente Isso. vai pro intervalo ou como é que a gente faz vai pro agora? intervalo. Você comanda, vamos pro intervalo. Mas antes Então tem chama até 1 Pode minuto chamar pro o Twitter. comercial. Não, né? ô, Cabral, chama o Twitter aí da BMC. Qual que é o Twitter da BMC? Se vocês não acompanham o Twitter da BMC, vocês são tudo doido.
É só isso, não tem textinho bonitinho não, tudo vagabundo. Então copia aí, @BMC News TV. Não quer acompanhar, não quer se informar, não acompanha. Mas quer estar bem informado, @BMC News TV no Twitter. É isso. Garoto propaganda. Gostou, né, Paula? Boa. Já Não que, emitia nota ainda não. já que a gente tá fazendo tudo diferente hoje, Gani, chama o intervalo. Pessoal, bora pro intervalo. Até já. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. É isso aí, estamos de volta com o segundo bloco do BMC Market desta segunda-feira. Vamos trazer umas notícias antes da gente ir para o nosso próximo convidado. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que a parcela dos que se autodeclaram endividados ficou em 78% em julho, acima do mês anterior, 77,3%. E de julho do ano passado, que foi de 71,4%. Ao mesmo tempo, a parcela dos consumidores que declararam dívidas em atraso ficou em 29% em julho, superior a junho deste ano e julho do ano passado. Também nesse caso é recorde na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Já a parcela dos inadimplentes que declararam não ter condição de quitar débitos ficou em 10,7% em julho, acima de junho. E a Eletrobras vai ter um novo presidente. Wilson Ferreira Júnior foi eleito novo comandante da empresa e a posse deve ocorrer até o dia 20 de setembro. O executivo já comandou a companhia entre 2016 e 2021, quando deixou o cargo para assumir a ABR Distribuidora, que mais tarde passou a se chamar Vibra Energia. Rodrigo Limp, que acumulava o cargo de presidente e interinamente de diretor de regulação e relações internacionais, ou institucionais, melhor dizendo, foi eleito como diretor de regulação e relações institucionais. A Eletrobras passou por um processo de desestatização que foi concluído no mês passado. Agora sim, a gente vai para o nosso próximo entrevistado, que é o Alexandre Massuda, ele que é sócio e head de análise da SFA Investimentos. Oi, Alexandre, seja bem-vindo, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos e todo mundo que acompanha a BMC News aí. Valeu, obrigado pela participação.
Ô Alexandre, eu queria começar aí falando dos resultados da Cielo, aí após anos em baixa, com queda da rentabilidade, também maior concorrência, né? As ações da Cielo, elas voltaram a chamar a atenção dos investidores com sinais de recuperação. No entanto, a empresa anunciou a troca de CEO, né, que saiu o Gustavo Souza, que assumiu a companhia em maio de 2021, e agora vai sair para dar lugar para Renata Daltro Atue, né, que é como CEO interina. Essas mudanças, elas podem impactar aí o desempenho da empresa na Bolsa? Pois é, a Cielo apresentou um resultado bastante positivo aí com performance em relação ao Ibovespa, né? Acho que foi uma das maiores altas, está acumulando no ano uma alta de 118%, né? Totalmente na contramão do Ibovespa, né? E os resultados refletiram um pouco disso, né? Então os resultados eles têm apresentado uma sequência, né, de melhora operacional da Cielo, e um dos pontos que a Cielo que fez ela cair nos últimos anos foi a questão da perda de volume, né? O volume cresceu muito forte nesse resultado, em torno de 34%, tá? E as taxas também aumentaram, né? Falando disso, sobre essa troca, né? Então, na verdade, o Gustavo, que acabou de sair, junto aí com o anúncio do resultado, ele foi substituto, né? Se for lembrar, do Caffarelli, que saiu no passado, ele que veio do Banco do Brasil, né? Assumiu a Cielo. E acho que tinha muita dúvida se ele realmente fosse um CEO que ficaria como um CEO permanente, realmente, né? Mas foi uma pessoa que deu continuidade à gestão já que estava sendo feita desde 2019, dessa melhoria operacional. E como a Cielo conseguiu já entregar boa parte dessa melhoria operacional, acho que teve essa vontade dele sair, dele mudar, né, para outro rumo, tá? E acabou entrando a Renata, mas a Renata também ela é interina, tá? Só vendo aí até para o próprio comunicado da Cielo, a Cielo está procurando um novo CEO, que agora que já melhoraram o operacional, vai para outras novas frentes, da transformação digital da Cielo, avançar em distribuição de produtos bancários, tá? Então, acho que chega a ser uma notícia que não deve interferir aí no preço, principalmente porque a estratégia é uma estratégia que está sendo feita desde 2019, passa a guardar um nome aí que vai substituir realmente aí o Gustavo, né? Substituição depois da Renata na interina, e realmente vai ser um nome que pode focar essa nova agenda da Cielo. Alexandre, Alexandre aqui também falando, por isso que o mundo me chama pro Cabral. Meu amigo, uma dúvida, eu brincava sempre com o ETF que eu tinha, que era o Pobre 11. O ETF Pobre 11 tinha IRB, Oi, Cogna e Cielo. Eu posso tirar Cielo desse ETF? Eu acho que é o seguinte, a Cielo, ela realmente mudou de patamar de lucro, tá? O resultado que ela mostrou é bastante consistente, tá? O ganho de volume também é algo que veio para ficar para a Cielo, tá? O que acontece com a Cielo? A Cielo, tudo que a gente passa na maquininha, né? Tudo que a gente compra no supermercado passa por uma maquininha. Então, até a própria inflação ajuda a Cielo, ao contrário de muitas outras empresas que sofrem com a inflação, né? Então, quando você vai comprar o tomate subiu aí subiu bastante, né? Com a inflação alta, você passa e você paga um percentual em cima disso. Então, a inflação ajuda no volume da Cielo, tá? Fora isso, o mercado tem passado por uma reprecificação bastante grande. Por conta do aumento da Selic, o mercado tem ficado cada vez mais racional nos preços, né? E os concorrentes dela que vinha baixando bastante o preço e tinha uma guerra de preço no mercado, parece que deu uma trégua, tá? Principalmente porque todos os players começam a ser mais racionais, que agora falta dinheiro no mercado, tá? Então a Cielo tem, digamos que ela pode ter um carrego bastante positivo desse resultado, né? Com volume crescente, com as taxas mais adequadas ao cenário atual, né? E com o tempo, se a Selic porventura cair, ela vai ter um menor custo financeiro, tá? Então a margem dela pode subir também estamos falando aí do próximo ano, né? Então temos uma tendência de uma melhora positiva aí dos resultados da Cielo. Uma coisa que me assusta no setor, me corrige à vontade que você acompanha mais do que eu estou falando como usuário. Cada dia é exagero, mas eu acho que uma vez por mês eu conheço uma máquina nova. Sim. Pô, eu fui outro dia no restaurante que a máquina parecia um tijolo.
Falei, que máquina é essa? Ele, não, isso aqui já contabiliza, já leva para minha contabilidade, já emite, já faz um inferno no negócio. Então, meu medo é o quanto essas zilhões de máquinas do setor incomodaria a Cielo. Então, na verdade, isso já aconteceu, né? A Cielo, antigamente era um duopólio esse setor, né? A Cielo, antigamente, se a gente for lembrar, chamava VisaNet. Tudo que era cartão Visa só passava na maquininha que era hoje a Cielo, né? Que era o Mastercard passava hoje que é a Redcard, que é do Itaú. Né? Esse mercado abriu a concorrência, entrou Estônia, PagSeguro, todas essas empresas que hoje estão na Bolsa, né? Então, a concorrência foi muito forte. Temos hoje 20 adquirentes e mais de 200 subadquirentes, né? Que são também maquininhas que estão no mercado concorrendo com a Cielo diretamente, né? Só que para esse negócio, hoje, nós estamos vivendo um outro ambiente, né? Um ambiente de juros mais alto. Muitas dessas empresas são startups, né? São empresas que sobrevivem através do dinheiro do investidor em equity, né? O investidor aportando sempre dinheiro para fazer capital de giro, para investir em marketing, para investir no seu crescimento. E hoje estamos num momento de dinheiro mais escasso, né? Então, muitas empresas estão sofrendo por conta de não ter mais esses recursos mais disponíveis tão fáceis para manter o seu negócio, né? Então, temos até algumas notícias de algumas empresas que podem até fechar as portas, tá? E a Cielo mostrou justamente nesse resultado que ela ganhou market share, ela ganhou participação de mercado, tá? E isso também vem um pouco do lado do mercado que às vezes tem sido subestimado, que é a questão da escala, né? A Cielo é uma empresa que tem bastante escala, ela consegue se manter sem precisar de aportes de capital, tá? Então você tem uma tendência hoje, se a gente continuar aí com essa dinâmica que nós estamos vivendo, né? Muitas dessas empresas capazes de não sobreviver e ter uma consolidação do setor, tá? Então temos uma tendência a melhorar, mas é uma verdade também que esse setor comoditizou. Não existe nenhuma diferença tecnológica entre as máquinas, né? O que fica na questão de atendimento. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante nesse setor, que ele é muito ligado ao setor bancário, tá? Que as maquininhas elas fazem uma antecipação de recebíveis. Tudo que você passa no cartão de crédito, até o cartão de crédito à vista, o lojista recebe em 30 dias, por exemplo, né? E o lojista precisa de capital para hoje, né? Então ele precisa de capital de giro, precisa antecipar esse dinheiro e você precisa disso de funding. Então, como a Cielo tem dois bancos por trás, como acionistas, o Banco do Brasil e o Bradesco, né? Isso acaba ajudando muito ele na questão de distribuição, na questão de outros produtos também de funding, e acaba ajudando bastante a Cielo. Tanto que até os seus principais concorrentes, né, que é a PagSeguro, virou banco, né? E a Estônia também está distribuindo alguns serviços, não é banco ainda, mas distribuindo serviços bancários, né? Então, com o tempo, a adquirência acaba sendo uma porta de entrada para outros produtos, né? E eu acho que vai diferenciar entre todos os concorrentes, quem tiver aí realmente muito mais o poder aí da distribuição e o diferencial de novos produtos e o atendimento. Tá? Então, acho que quem não tiver, que é muito comoditizado no setor, exatamente na maquininha de passar, essa empresa é capaz de, no mercado, perder espaço. Fechou. Maravilha. Alexandre, prazer falar contigo, Alan Gani aqui falando. Vou juntar tudo numa pergunta só. Tá? A gente vive possivelmente um final de ciclo de taxas de juros. Em algum momento essas taxas começam a cair, a inflação acomoda. Primeiro, você concorda com esse cenário? E se esse cenário se concretizar, o setor de varejo acaba sendo beneficiado juntamente com bancos, na sua visão, e aí pode dar um impulso também numa empresa como a Cielo? Como é que você está vendo esses três setores diante desse ciclo? O ciclo aí de alta de juros, a inflação também pode estar dando sinais que pode dar uma arrefecida, né? Porque em termos de Brasil é muito arriscado em falar o quanto que vai ser exatamente isso, né? Mas acho que para o setor da Cielo, especificamente, a alta de juros acabou prejudicando, principalmente nessa parte de funding, né? Na parte de recursos que a empresa tem para realmente fazer essa questão da antecipação de recebíveis que eu te falei, né? Com isso, todos os concorrentes, todo o setor acabou aumentando suas taxas, né? E acho que para o próximo momento em que você tiver uma queda de juros, esse custo financeiro das adquirentes vão cair e com uma taxa que já é precificada mais alta, né? A taxa lá que eles cobram mais alta. Então, isso pode traduzir em um aumento de margens para as adquirentes, né? E o varejo, principalmente o varejo aí de compras a prazo, né? O varejo que é dependente de crédito, tende a se beneficiar, lógico, com a queda de juros, né?
Acho que também as maquininhas acabam entrando, acabam surfando isso. Mas a gente tem que até notar que a venda dos varejos tem sido muito alta, né? Tem até surpreendentemente alta, né? Não só na questão nominal da inflação, mas também está tendo crescimento real, até pelos números da Cielo. E esse é um setor também que você tem cada vez mais uma substituição, né, do cash, né, a substituição do dinheiro, do papel dinheiro, né, pelo dinheiro eletrônico, pelo cartão, né. Isso acaba também beneficiando, né, quanto mais crédito tiver no mercado, acaba beneficiando também, né. Os bancos, por outro lado, num primeiro momento se beneficiam sim, tá, porque você acaba eles estão cobrando um spread mais alto hoje com o aumento dos juros. No primeiro momento de queda, isso historicamente os bancos são quando os bancos mais lucram, né, na sua parte de receita financeira, né, quando há realmente essa virada da taxa de juros. Uma pergunta, meu amigo, o quanto o Pix ajuda ou atrapalha a Cielo? O Pix realmente é uma modalidade que, se você for pensar na sua concepção, ela acaba sendo uma concorrente da Cielo, né? É um pagamento eletrônico, certo? É um pagamento instantâneo, que ela concorre principalmente com o cartão de débito, né? O cartão de crédito ainda não concorre, tá? Só que o Pix, acho que ele teve até agora, né? Acho que com o tempo é capaz de cada vez mais ela pegar um pedaço maior do cartão de débito, né? Mas até agora ela não tem roubado todo espaço, né, do cartão de débito. Tanto que a Cielo aí, a gente pega de todas as adquirentes, não estou falando somente da Cielo, né? Elas têm crescido, né, o volume no cartão de débito, né? Então, acho que tem uma questão muito do uso, da fricção do uso. O cartão de débito, acho que é tão fácil você tirar do bolso, né, pagar. O Pix, né, tem um pouco de fricção, né, tem que abrir a conta do banco, né? Então é pouco prático ainda, né? Eu acho que o Pix substitui muito mais a questão aí do cash, para quem não está usando, né, para quem não está pegando dinheiro, quer pagar à vista, tá, está sem cartão, está no momento. Ou também, o que eu vejo ele mais roubando espaço é a TED Doc. A TED Doc acho que é um concorrente natural, não tem tanta fricção de uso em relação a você fazer uma TED, fazer um Pix, né? Então acho que tem sido o que tem mais roubado espaço. Também deve ter pegado bastante espaço do boleto, né? O boleto também é algo que faz sentido, acho que o Pix pegar. Também por ter uma mesma experiência de uso do boleto, né? Você vai lá, qual que é a diferença de você pagar com código de barra e o QR Code, né, do Pix, né? Existe pouca diferença, né, em termos de uso, né? Então, mas acho que o Pix, no seu intuito de pagamento instantâneo, ainda não tem roubado muito espaço do débito, né? Acho que tem roubado mais de outras formas de pagamento, outras formas de transferência, do débito ainda não, tá? Mas é um concorrente sim, tá? Mas também a gente tem que lembrar que as maquininhas também aceitam Pix, né? A maquininha ela acaba soltando lá o QR Code, né, para o cliente pagar, né, imprimindo, e as maquininhas elas podem cobrar por isso também. Então existe o potencial do Pix também ser uma receita para as adquirentes, né, para as credenciadoras, mas isso eu acho que é muito cedo ainda para falar, né? Mas até agora, até o momento, o Pix tem mais roubado espaço do TED Doc, né? Pelo que a gente tá só um dado curioso que já deve ter acontecido com todos nós aqui. Comigo acontece muito. Não sei se é o local que eu frequento ou não. Forma de pagamento. Pode ser débito? Pô, Pix eu não pago taxa. Você consegue me ajudar e pode pagar em Pix? Eu tenho escutado muito isso. Nessas lojas, principalmente Xing Ling, como a gente costuma falar, eles fazem muito isso, né? Eles preferem que você pague em Pix do que necessariamente no cartão ou até mesmo em dinheiro, né? É aquela famosa loja que o dono tá ali no balcão, não é uma C&A, não é uma Magazine Luiza, que eu sou mais um na multidão, entendeu? O dono tá ali e fala na cara dura. Tenho escutado muito isso. Pro informal, digamos assim, vamos falar assim, pro vendedor informal, pra loja informal, o Pix acaba sendo confundido com a pessoa física, né? Mas no momento que um banco, uma grande loja não vai conseguir fazer um Pix, assim, de cobrança, sem pelo menos o banco prestar atenção, né? Quem está por trás da operação do banco, o banco que está por trás da operação, sem prestar atenção, e com o tempo, se isso ganhar espaço, com certeza vai ter uma cobrança de taxa que é permitido pelo BC. Mas realmente, acho que para o informal, acho que para ele é muito mais vantajoso, né, receber pelo Pix, né?
e está tendo realmente aí, vai ser uma competição para a gente ver com o tempo de que vai ser mais. E vai depender muito mais do cliente também, né? Da questão da experiência do cliente, o que ele prefere pagar. Se para ele tanto faz, né, o lojista é muito bom, ele pode dar até desconto, por exemplo, no uso do Pix, né, para que compense a taxa do cartão, né, para poder realmente ele ganhar mais. Aqui a gente sabe que a margem do varejo é apertada, né? Então qualquer margenzinha que eles conseguem espremer é bom para eles, né? Mas isso é algo para a gente perceber, mas o que a gente tem percebido, tá, que o cartão de débito ainda continua crescente, né? A penetração de cartões continua crescente. O pagamento de cartões que há 6, 7 anos atrás era 20% do total do pagamento, hoje chega em torno de 40%, né? Então já tem crescido bem. O Alexandre, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Não é muito comum quando você pede um desconto à vista. Você fala, quer parcelar no cartão? É por conta que já está embutido, o lojista já sabe que vai ter essa antecipação de recebível, então para ele não é vantagem dar esse desconto à vista, ou tem algum outro motivo? Ah, sim, com certeza. Esse negócio de pagamento à vista, pagamento aí sem juros não existe, né? No crédito sem juros não existe, se a gente for pensar economicamente, né? Então, sendo bem claro, está embutido taxa de juros, né? Tem muito, aqui também a gente tem uma diferença grande no Brasil, né? No Brasil, muitas lojas financiam o cliente, né? Não é o banco. Quem financia o cliente é a loja que dá crédito, parcela em 10, 15, 20 vezes, né, para o cliente, e no final ele que se vira com o banco para você realmente ter uma capital de giro ou não, ou realmente se servir desses juros, né? Então, realmente, existe taxa embutida, né? A gente vê até com a taxa de juros que subiu bem, né, do 12% para o 14%, que muitas lojas que parcelavam em 10 vezes sem juros, se você for passar no cartão lá, já 10 vezes você não consegue fazer sem juros, né? Então, a gente começa já a ver um pouco mais disso, fica um pouco mais difícil, né, para esse lojista fazer isso. Mas, com certeza, existe a taxa embutida. Quando você para a loja aí não é vantagem, ele quer ter esse ganho financeiro. Não é vantagem. Ela quer uma receita financeira, né? Muitas lojas têm uma importante receita disso, né? Tanto que até muitas lojas não tem tanta margem no produto e acaba tendo bastante margem financeira, né? Tá. Então, isso foi um modelo que sobreviveu há muito tempo no Brasil até, né? Maravilha. Boa. Ô Alexandre, aproveitando então, no caso, por exemplo, o GetNet também, a gente teve aí resultados divulgados e a empresa registrou aí lucro de 176 milhões de reais no segundo tri, desempenho 33% superior ao mesmo período do ano passado. Na sua leitura, o que se deve então a esse resultado? Assim como a Cielo, existem alguns fatores que têm ajudado, né, acho que o setor de adquirência como um todo, né, não falando só da Cielo. Uma questão do volume, né, que o varejo está sendo, igual já comentei aqui, né, um pouco mais forte do que esperado, né, até por uma questão de base, porque no passado a gente estava também na pandemia, né, se a gente for lembrar no começo do ano. Tem outra inflação que pega na veia, né, o volume que passa pelas maquininhas, tá? Isso tem ajudado bastante, tá? A GetNet é um caso que também é um resultado, acho que é pouco significativo para o mercado, porque ela vai fechar o capital, né? Então acaba não tendo muita relevância. Mas se a gente comparar o resultado de GetNet e Cielo, tá? A Cielo ganhou um market share, ainda não temos resultado das outras, das concorrentes ainda, né? Mas a GetNet, o volume dela cresceu 20%, tá? Enquanto a Cielo cresceu 34%. A diferença é que a GetNet, antes de abrir capital, ela quis ganhar muito volume, ela baixou muito o preço, e hoje, com a aumento da taxa de juros, ela precisa correr atrás, né? Então, ela está abrindo um pouco mão de volume e tentando colocar um pouco mais de preço, tá? Então, ela está indo um pouco mais atrás de margem, até para ficar dentro agora do Santander, vai seguir uma outra estratégia, né? Vai com mais sinergia entre os produtos do Santander, né? Ela não teria, digamos que lucrar por ela só, né? No contrário da Cielo, que tem acionistas minoritários para responder, né? Então, a gente tem um pouco dessa diferença, né? Então, acho que o momento diferente da empresa, tá? E a estratégia também. E uma coisa que é comum a todas as empresas, tá? Tanto a Cielo quanto os seus concorrentes estão tendo que aumentar suas taxas por conta do aumento da Selic, né? Então, isso acaba sendo foi um impulsionador também para a GetNet, tá? Mas ela está no momento de ganhar mais margem e menos volume, enquanto a Cielo está tentando recuperar o market share que ela perdeu aí durante esses anos todos. Beleza.
Gani, Cabral, mais alguma pergunta? Eu pergunta? tenho uma mudando totalmente de assunto. Eu só queria saber se essas empresas, como é que está a regulação do Banco Central? Porque era sempre uma zona cinzenta, né, Alexandre? Não é banco, não é, o que é? Como é que ficou? Como é que está isso hoje? Exatamente. Essas empresas, na verdade, bem antigamente era bem cinzento mesmo. Ninguém sabia onde elas se encaixavam, tá? Em 2013, o Banco Central fez uma regulação que instituiu, né, um novo ente chamado Instituição de Pagamento. Então, as maquininhas, aí, as credenciadoras estão dentro dessa figura chamada de instituição de pagamento. Ela tem umas certas limitações, por exemplo, ela não pode ter funding próprio. Né? Para ela fazer toda essa questão de recebíveis, elas fazem através de um FDIC, por exemplo. Elas não podem captar através de CDB. Né? Então, ela tem umas limitações do que elas podem fazer. Então, elas estão dentro desse arcabouço. Tá? Eu acho que o Banco Central, ela acabou realmente fomentando a competição no setor, né? Ela tirou a exclusividade das bandeiras, das máquinas, eu contei aquela história que a Visa só passava na Cielo, né? Ela acabou com isso e acabou instituindo isso. E tem uma outra parte que ela começou fazendo, que é a chamada central de recebíveis. Tá? Agora o recebível que você passa numa maquininha, ela pode ser transacionada, ela pode ser negociada, o lojista, se ele quiser, entre vários competidores, né, que queiram dar crédito para a empresa. Tá? Isso é uma coisa que começou no passado, tá? Não deu muito certo por questões operacionais, esse ano parece que está entrando no eixo. Tá? E, então a gente tem essa pernada, acho que maior, de fomento à competição já foi. Tá? Acho que já está com a responsabilidade, a Cielo que tinha 50% do mercado foi para 30%, né? Agora está todo mundo brigando por seu espaço no mercado. Então, acho que o papel do regulador de aumentar a competição, muito já foi feito. Né? Agora, acho que em questão aí de regulação, acho que está bem pacificado, que é uma instituição de pagamento, acho que não existe nenhum questionamento se elas deveriam fazer outra coisa. Né? Tanto que o PagSeguro acabou comprando uma licença bancária, acabou virando banco, né, para poder fazer outros tipos de negócio, oferecer outros serviços aos clientes. E talvez a tendência seja essa. Já como que a Cielo está dentro do banco, acho que a tendência dela é distribuir produtos do Bradesco e do Banco do Brasil e pagarem uma taxa para a Cielo. Né? Acho que já está bem pacificado. Maravilha. Diga lá, Cabral, última pergunta aqui. Como provavelmente você tem mais de um analista da empresa, você pode total liberdade de me dizer de que não acompanha. Eu leio a carta de vocês tem muito tempo, do Asset, eu acho assim, verdadeiras aulas sobre alguma empresa. Essa do Google que vocês divulgaram agora tá uma obra de arte, tipo assim, obrigo todo mundo a ler. Vai lá, SFA Investimentos, pega a carta deles do Google, 20 páginas de aula. Aí eu não sei se você... Aí eu vou fazer a pergunta que você pode falar, putz, é com outro analista, não é comigo, todo mundo segue e continuamos amigos. Como o Google pode perder receita com uma possível e não certa recessão americana entre 22 e 23 e atrapalhar o resultado da empresa? O Google até, muito obrigado pelos elogios, Alexandre, e até como ele escreveu na nossa carta, né? Acho que ela tem uma receita bastante relevante na parte de anúncios, né? Boa parte do negócio dela depende de anúncios. Historicamente, se a gente for acompanhar aí, né, fazer uma correlação histórica, existe uma correlação entre o investimento em anúncios das empresas com o desempenho da economia. Tá? Então, uma possível, eventual recessão americana, se vier, tá, é capaz de você reduzir um pouco a receita do Google, porque os seus anunciantes vão tirar o orçamento que eles têm para anúncio, né? Fica mais apertado o orçamento das empresas e acaba retirando um pouco de receita do Google, possivelmente por conta disso. Por outro lado, o que eu posso falar é o seguinte, que o anúncio do Google é bastante assertivo. Né? Acho que quem anuncia pelo Google acaba tendo bons retornos. E o Google, além de ganhar através dos anúncios também, ela tem ganhado em participação no mercado, porque cada vez mais as empresas estão investindo mais no anúncio digital, no anúncio da internet. Tá? Então, o Google, se por um lado, no geral, né, a maré baixa para todo mundo, né, existe menos dinheiro para anúncio por parte das empresas, por outro lado, o Google é capaz de ganhar, né, market share, talvez ela não perca tanta receita,
porque muitas empresas vão pensar, em vez de alocar mais, já que o orçamento está mais apertado em anúncios, em vez de alocar mais para a televisão, eu vou alocar mais na internet, vou colocar mais um anúncio no Google, eu vou tirar uma receita que eu tinha lá de uma mídia que talvez esteja perdendo espaço, de um rádio, de uma revista, não nada contra esses anúncios, os anunciantes, mas que é uma tendência que a gente olha, né, na questão do digital, né, e acabar alocando um pouco mais no digital, já que o orçamento está mais apertado e acaba sendo bastante assertivo nessa essa receita. Tanto que o Google foi muito bem no segundo trimestre, aí, né, o resultado foi bom, principalmente no seu negócio principal, que é o negócio de anúncios, né, acabou indo muito bem, né, então isso acaba refletindo um pouco. Então, tem um lado macro, que nós estamos falando, mas o lado micro do Google, né, o lado da empresa, ela acaba conseguindo contornar todos esses ventos contra, né. Bom, vamos ver, né, acho que faz tempo que a gente não vê uma recessão americana, né, pelo menos uma recessão severa, né, então a gente vamos ver como que isso pode impactar. Mas a gente fica otimista que ela é capaz de ser uma vencedora no relativo em relação a outros tipos de anunciantes. Legal. Alexandre, muito obrigado pela participação aqui no BMC Market. Valeu mesmo e até a próxima. Obrigado, gente. Boa tarde, até a próxima. Valeu. Alexandre Massuda, ele que é sócio e head de análise da SFA Investimentos. O Gani Cabral, eu vi uma brincadeira aqui do Luiz Antônio, mas que é interessante. Ele colocou assim: posso pagar com débito? Sim, senhor. E com Pix? Também. Então quero Pix e você me dá mais 1,5 de desconto. Mas uma coisa que eu tenho percebido é sério, empresa pode ser até em shopping caro, que o dono tá ali, ou o cara que tá do outro lado ali, um dos sócios. Eu já escutei algumas vezes, pode ser em Pix? Porque eu evito a taxa da máquina, não sei o quê. Não, nunca vou estar isso no McDonald's, que ali é mais um funcionário na multidão, entendeu? Não, e pior mas que nessas lojas, muito isso. E nessas lojas ainda, você chega lá, eles preferem dinheiro, né? Até do que você pagar em débito, né? E eles até estão falando, já que Pix não desconta nada, dá o Pix em vez de dar o dinheiro, porque é até mais... Isso quando tem conta, né? É até mais seguro do que... Que tem alguns deles que nem tem conta. E eu não estou falando em Caixa 2, não. CPF, Nota Fiscal Paulista, tudo. É só para economizar o da máquina. Exatamente. Então esse é meu único medo com o setor. É o quanto o Pix pode atrapalhar ou ajudar, não sei, né? É o meu medo em relação às máquinas, essa competiçãozinha aí direta. Perfeito. Antes de dar o nosso break... nós temos ainda a Kelly para chamar, mas eu já vou me despedir então do Cabral e do Gani, antes de chamar a Kelly. Eu posso ficar? Vai que a Kelly fala alguma coisa legal, a gente pergunta para ela. Então tá bom, fica aí então. Vamos chamar então a Kelly, porque é o seguinte: o Lula é o candidato com maior tempo de propaganda eleitoral. O ex-presidente vai somar aí 3 minutos e 20 segundos. Já o presidente Jair Bolsonaro soma 2 minutos e 40 segundos. Vai fazer diferença aí sim, hein? Kelly Ecali está aqui com a gente ao vivo e conta mais como é que tá essa lista, Kelly. Boa tarde. A lista eu vou dizer já como é que tá, mas eu vou falar primeiro aí do Cabral, que ele não perde tempo, né? Inclusive eu tava aqui tampando a boca e ele tava falando que ia me esperar, fazendo questão, e eu tava morrendo de rir aqui. Em homenagem a ele, eu vou contar uma história curtinha, certo? Em muita atenção a ele, oi Gani também. Gente, eu sou muito pechincheira, sou mão de vaca. Lá no Ceará a gente chama de mão de vaca, pão dura, né? E aí sempre que eu ia numa loja, que eu sentia que eu tinha margem para negociar, eu fazia essa tática aí da qual vocês estavam falando, né, de pedir para pagar de uma outra forma que não gerasse ali uma taxa de cartão, enfim, e aí eu conseguia aí me projetar em cima dessa taxa, ou seja, eu estava fazendo com que ele não perdesse dinheiro, mas eu também queria, né, ganhar de alguma forma. Então sim, viu, Cabral, eu tenho esse hábito de fazer essas pechinchas, eu sou bem pão dura, mão de vaca, como a gente chama lá no Ceará, viu? Dani, respondendo aí a sua pergunta pontualmente, vai sim fazer toda a diferença. O presidente Lula acabou ficando, né, o ex-presidente Lula, acabou ficando com 3 minutos e 20 segundos e um total de 7,5 inserções aí entre uma programação e outra, né, comercial, das emissoras, tá? O
presidente Bolsonaro vem logo na sequência com 2 minutos e 40 segundos e um total de 6 inserções. Logo depois do Bolsonaro, a gente tem a Simone Tebet com 2 minutos e 16 segundos e a Soraya Tronic, que é do União Brasil. Vamos lembrar, sozinho, União Brasil é o partido que tem o maior tempo de TV, tá? Mas aí, por conta das coligações, né, das alianças que PT e ali também MDB e também o PL do presidente Jair Bolsonaro, né, fizeram, acaba que o União Brasil ficou lá mais atrás, depois então da Simone Tebet com o 4º tempo e a candidatura da Soraya do União Brasil, né, 2 minutos e 7 segundos. Aí você tem os outros candidatos espalhados, vou piscar só o Ciro aqui, porque o Ciro está em 3ª colocação nas pesquisas de intenção de votos, né? O Ciro acabou ficando com 50 segundos de propaganda eleitoral, tá? Então, para a gente só recapitular, os três primeiros mais bem colocados, né, vamos dizer assim, nas pesquisas eleitorais. O ex-presidente Lula, 3 minutos e 20 segundos, um total de 7,5 inserções diárias, além da propaganda, né, 2 minutos e 40 segundos, o presidente Jair Bolsonaro, com 6 inserções, e o Ciro Gomes, né, com 50 segundos. A propaganda eleitoral, viu, Daniela, começa no próximo dia 26, dia 15 agora. Termina o prazo para a gente homologar, e os partidos homologarem as suas respectivas candidaturas, né? E aí fica um prazo para análise por parte do TSE, vai conferir as questões de elegibilidade, enfim. E depois você tem o outro grande momento da campanha eleitoral, né? Que são, na verdade, mais 2, né? 16, a abertura oficial da campanha eleitoral, que a gente ainda está em pré-campanha, e depois, então, no dia 26, o início aí dessas campanhas eleitorais, de propagandas partidárias, enfim, na TV, tá bem? Volto com você aí, Dani, no estúdio. Tá certo. Posso tirar a dúvida? Diga lá. União Brasil teria o maior tempo individual, mas devido a coligações, Lula ficou em primeiro, é isso? Isso, exatamente. Por isso que o ex-presidente Lula estava ali querendo tanto piscar alguns partidos, desculpa, gente, é que tá muito seco aqui, ainda que fossem tempos pequenos, tá? E aí ele acabou ficando com o maior tempo de propaganda. E aí só chove em outubro. Espera mais 1 mês e meio dessa secura aí. Só em outubro chove em Brasília. Gente, tá muito quente. É sério. Tchau, julho, gente. agosto, Um abraço pra chove vocês. em Brasília, mano. Deixa ela tossir. Vai lá, tossir à vontade. Quem sabe faz ao vivo. Vamos junto. O interessante daquilo que a Kelly acabou de falar, Gani e Cabral, é que, tudo bem, a gente já estava esperando, por causa dessas coligações. Cadê o Gani e o Cabral? Cadê o Gani e o Cabral? Nós aqui. Que o mais interessante aí, no caso, a gente já estava esperando o ex-presidente Lula com maior tempo, Bolsonaro vinha logo em seguida, mas o que me chamou a atenção foi a Simone Tebet. Porque ela está com 2 minutos e 16 e o Bolsonaro com 2 minutos e 40. Quer dizer, uma diferença muito pequena entre os dois. A Simone Tebet ganhou um grande espaço na MDB, televisão, né? MDB é maior do que o PCL, que agora qual é PL? Ganhou, MDB. Ganhou uma... Isso, será que fará alguma diferença? O Bolsonaro foi eleito com 8 segundos. Eu me lembro que agora, nesse que eu ia período, tá levantar. voltando os twitters o Facebook de 4 anos atrás. É 4 isso? De comentários. Eu me lembro que na época ele estava no negócio, ele só falava assim, 8 segundos, falou 8 segundos. Eu acho, me corrija à vontade, que ele só teve 8 segundos no primeiro turno. Será que TV faz tanta diferença? Não sei. Já fez, na nossa época, mais para trás, mas eu acho que de 18 para cá, só zero entendedor de marketing político. Zero. Apenas intuição. Mas eu acho que de 18 para cá isso mudou bem. A campanha de internet do Bolsonaro foi espetacular, realmente. Espetacular. Aliás, foi uma das melhores já feitas no mundo. Tanto que tem um documentário sobre isso até na Netflix. Não me recordo o nome agora, mas fico devendo. Mas é uma das melhores propagandas já feitas em todo o mundo. O engajamento do Bolsonaro raiz é bem forte. Não tem como dizer que não, é impossível. Pode votar em quem for. Se você não reconhecer isso, você é maluco. Exatamente. É muito forte o engajamento. Meu Deus do céu, eu nunca vi nada igual, maluco. Não, é absurdo. São coisas que a gente realmente precisa destacar. Gani Cabral, obrigado. Até amanhã. Eu que agradeço. O Teres, a gente já conversou várias vezes, mas o Alexandre foi a primeira vez, bem legal o papo desse Foi bem legal mesmo. Bem legal, mas eu tinha conversado com ele antes, não. Eu já conheci o asset dele, já tinha lido vários cartas trimestrais,
Mas nunca tinha falado com ele. Bem legal. Perfeito. Valeu, Cabral. Valeu, Gani. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Abraço. Valeu. É isso aí, gente. A gente ainda vai dar um rápido intervalo. Eu volto já depois do intervalo. Até já. BMC News. Informação que gera valor. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Do BMC Market nesta segunda-feira, só trazendo aqui para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, aproveite aí para se inscrever e já dá aquele like maneiro aqui pra gente, para nos ajudar aqui no YouTube. E também já aproveitando para pedir para vocês seguirem a BMC no Twitter, @BMC News. Você se inscreve, você segue a gente lá no Twitter sempre muito bem movimentado, com muita informação legal. Então segue a gente lá no Twitter que você também vai ficar muito bem informado. Antes de encerrar, deixa eu dar o boa tarde para nossa galera aqui do chat. Olha o Helder aqui, o Evo Trader também está por aqui, grande MPK por aqui também, MPK, o Arthur Brito também, Tiago Almeida, Luiz Antônio, Peter Santana, grande Peter Santana falando também aqui, Andradas, também tem Rui das Neves, grande Rui das Neves, valeu, passei rápido aqui um monte de gente, CS Monteiro, Nayanex, quem mais? Luiz Eduardo Toledo, gente, valeu, muito obrigado aí pela participação. Obrigado pela... Olha o MPK, valeu, Dani, deu fogo no parquinho. Valeu, o Icrepe, tá certo, tô indo pra Curitiba, hein? Valeu, gente, muito obrigado. Raiz Madeira, valeu. Olha só, o Cássio Nunes, manobrista do patinete da Marlene Matos, tá aqui. Valeu, Cássio, um abraço pra você. Gente, muito obrigado. Fiquem agora com o Top News. Vem aí a Débora Oliveira, vem também o Felipe Brosco e também daqui a pouquinho o Gabriel Monteiro em mais aí nesse fechamento do mercado com muita informação importante aqui na BMC News. Um abraço para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau.